Olá pessoal, graça e paz, Deus abençoe vocês. Aqui é o apóstolo Rafael Reis e eu estou de volta para a gente reagir a mais um vídeo polêmico que tem circulado aí nas redes sociais. E eu quero que você verdadeiramente, que tenha acompanhado aqui o perfil, que você tenha um senso de responsabilidade quanto àquilo que é compartilhado. O que nós estamos fazendo aqui não é como veículos que usam de problemas para se promoverem em cima daquilo, tipo um canal de fofoca ou qualquer outra coisa do tipo. Nossa missão ela tem um papel muito mais profético, onde aquilo que está incoerente com a verdade de Deus é denunciado para que haja arrependimento e que a igreja volte para o lugar certo e não ache que é mais uma militância na rede social ou no ambiente digital. A gente precisa entender isso aqui, porque senão coisas como essa chegam para nós e a gente simplesmente é mais um conteúdo falando mal de igreja, e não é esse o propósito. Eu tenho verdadeiramente, com o passar do tempo, vendo que nós estamos cada vez mais expostos a esse contexto de estar reagindo a coisas, de estar tratando sobre assuntos sensíveis, de estar sondando meu coração, verificando as minhas motivações, e o que tem acendido no meu coração é um sentimento muito próximo dos profetas que denunciavam aquilo que estava de errado, principalmente no ambiente do povo de Deus. Então, eu até tenho pensado em produzir um vídeo fazendo um paralelo entre aquilo que acontece hoje e aquilo que os profetas da antiguidade não deixariam passar. Eles falariam, eles colocariam a boca no trombone, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. O vídeo de hoje ele vai falar sobre um assunto muito triste, tanto no âmbito institucional como no âmbito do serviço que chama-se de voluntário. Muitos líderes usam de sua influência e autoridade e extrapolam a medida de sua atuação. Uma das coisas que Paulo deixava claro, principalmente à igreja de Corinto, é que ele sabia qual era a esfera de atuação dele como apóstolo. Tem muito ministro que só porque tem uma posição de liderança que acha que pode exceder essa esfera de atuação. E esse vídeo que eu trago hoje do canal A Notícia É, que eu sigo aqui essas notícias, é bem interessante no âmbito jurídico, a gente sempre, é bom você expandir o seu conhecimento, e aí, vez ou outra, a gente esbarra com algo relacionado à igreja. E essa aqui me estimulou a fazer um react, principalmente pelo viés político. Você vai perceber que ao longo desse semestre, até o período eleitoral, nós vamos falar sim sobre política. A gente vai falar sobre o que é coerente observar para que a gente se posicione da maneira bíblica para garantir que a nossa nação, consequentemente os estados, as cidades, sejam liderados por homens e mulheres íntegros e não apenas quem sabe fazer o melhor marketing, tá bom? E a notícia é: Justiça vê assédio moral de igreja ao exigir apoio a candidatos indicados pela liderança. Vou ler com vocês aqui agora a notícia bem rapidinho, vamos lá. A autora, ela entra com essa ação trabalhista requerendo o vínculo de emprego com uma instituição religiosa. E aí, o juiz, em primeiro grau, diz que não, julgou improcedente, nada de vínculo, não vai assinar a carteira de trabalho. Ela não gostou nada disso e recorreu para o TRT. E o desembargador entendeu de forma completamente diferente. Então, tem vínculo. E aí ela fez outros pedidos, inclusive o que eu disse no título da notícia, que ela era obrigada a votar em candidatos que era indicado pela instituição religiosa. Aí, com isso, o desembargador disse o seguinte: agora esse processo vai ter que voltar lá para a juíza, lá de primeiro grau, para ela então julgar os outros pedidos que a parte autora fez. E aí, então, eu vou explicar para vocês alguns outros pedidos que a autora fez nesta ação trabalhista aqui. Na ação, olha só, entre vários pedidos, a autora afirmou que durante o contrato ela era submetida à pressão constante para atingir metas de arrecadação financeira e de venda de produtos religiosos, além de relatar restrição à vida pessoal, como dificuldade para visitar parentes e amigos, impedimento para participar de funerais, limitações ao uso de rede social, ela não podia usar rede social, e ausência de férias regulares. Também disse no processo que havia cobrança para participar
participar de campanhas eleitorais em favor dos candidatos previamente indicados pela liderança da instituição. A instituição religiosa, quando foi se defender, disse que negativo. Nada disso aconteceu. Negativo. Bom, a juíza, então, quando foi julgar essa ação de novo, agora porque tem o vínculo de emprego, julgou a ação, procedente. A juíza disse o seguinte, que ao analisar o conjunto das provas, de todas as provas que foram juntadas no processo, ela destacou que os documentos constantes do processo evidenciam diretrizes institucionais rígidas, envolvendo cobrança de metas de vendas e arrecadação, controle sobre vestimentas, inclusive sobre as roupas que ela usava, condutas pessoais e estímulo ao engajamento em campanhas eleitorais de candidatos previamente indicados pela liderança religiosa. Segundo a juíza, consideradas em conjunto, tudo isso em conjunto, essas práticas extrapolam o poder diretivo do empregador ao atingir não apenas a esfera profissional, mas também aspectos pessoais, sociais e das convicções individuais da trabalhadora. Na decisão, ela afirmou ainda que a obrigatoriedade de engajamento em campanhas eleitorais e de apoio a candidatos indicados pela instituição afronta diretamente a liberdade de consciência e convicção política assegurada pela Constituição. E aí condenou a uma indenização por danos morais no valor de R$10 mil. As partes ainda podem recorrer para o TRT. Você percebe a gravidade do problema? Isso aqui é apenas uma ponta desse grande iceberg chamado igreja-empresa. As pessoas acham que uma igreja, quando ela está atuando juridicamente e ela contrata pessoas e vai ali pagar salários regulares, garantir toda a questão trabalhista e, consequentemente, ter ali um vínculo empregatício onde aquele funcionário vai estar exercendo suas funções, naturalmente falando, você pensa, não, vai se cumprir ali o regimento, vai seguir as leis trabalhistas, todo o código, mas eu posso dizer para vocês que não é bem assim. Eu mesmo já trabalhei como funcionário de uma instituição, onde tive minha carteira assinada, um salário regular, e eu exercia ali atividades. Mas, quando você está nos bastidores de uma instituição, você vai ver coisas que extrapolam aquilo que até numa empresa comum você não vai encontrar. Pessoas que são muitas vezes violadas em suas privacidades. Não tem ali aquele amor que é pregado no púlpito, você não vê fora dele. O relacionamento que aquela liderança tem com essas pessoas não é mais de espiritual. É uma cobrança como um patrão natural. Então eu posso dizer para vocês, daquilo que eu já passei, daquilo que eu vi pessoas passando, que é exatamente isso que acontece. Tem pessoas que sonham, acham que é o melhor caminho para você estar engajado no ministério. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui daquilo que a advogada falou, que é muito triste. Assim, é uma coisa que extrapola a consciência do que é normal. Ela falou que essa jovem teve metas de arrecadação e venda de produtos religiosos. Essa é uma tecla antiga, que ela é falada, que ela é batida, e as pessoas simplesmente ou elas fingem que não ouvem, ou elas já estão tão conformadas com isso que nem tem nenhum tipo de dor sobre isso. Mas qualquer exigência de metas, principalmente de arrecadação, meu irmão, isso é maligno. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. E eu vejo que muitos estão aí, achando que está tudo bem. Mas eu digo para vocês, não está tudo bem. Eu posso garantir para vocês, não pelo olhar humano, mas pela ótica do espírito, de que as coisas não estão indo bem. Ah, mas é a melhor fase da igreja no Brasil, onde nós temos visto aí um grande avivamento. As pessoas chamam de avivamento, mudança de ministério, pessoas que saem de um ponto para o outro. Pessoas chamam de avivamento a aquisição de grandes prédios, de grandes galpões para reuniões. Aí as pessoas chamam isso de avivamento. Meu irmão, seja honesto em abrir a sua Bíblia e ver o que é um verdadeiro avivamento, que se chama, de avivamento. Essa palavra não tem expressamente na Bíblia, mas quando você olha para isso que se chama de avivamento, até comparando com o que acontecia em outros episódios da história,
O que nós vivemos hoje, irmão, não é avivamento, não. É empolgação, é animação, é propaganda, é marketing. Mas avivamento é outra coisa. Eu vou ser muito sucinto em definir o que é um avivamento aqui. Muitos podem pensar que avivamento é quando Deus interfere do céu na terra. Mas, na verdade, avivamento acontece quando quem está na terra abraça aquilo que Deus já liberou do céu para cooperar com ele na terra. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio, ele já trouxe todo o poder que era necessário para a igreja testemunhar Jesus aqui na terra. Mas o que a gente tem hoje? A gente tem disputa de teologia, a gente tem uma luta intensa entre irmãos, onde um se julga teólogo disso, outro teólogo daquilo, um levanta a bandeira, eu sou assembleano, presbiteriano, batista, eu sou quadrangular, eu sou isso. O reino de Deus na terra está totalmente partidarizado, segmentado, e as pessoas acham que estão vivendo avivamento. Avivamento não é algo que acontece apenas em um determinado grupo. Avivamento é a igreja atuando de forma real, abraçando o dom de Deus, como Paulo disse a Timóteo. Reavive o dom de Deus que há em você. Reavivar o dom é você acreditar naquilo que você carrega e você ser ali um canal para que aquilo flua através de você. A Bíblia diz que os discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar o Evangelho, algo começou a acontecer junto à pregação. Dons do Espírito acompanharam os apóstolos e os demais. Nós temos Estevão como uma referência de alguém que não estava ocupando os 5 dons ministeriais, estava ali atuando como um diácono na igreja primitiva, mas que Deus o usava poderosamente. Então, isso não era restrito aos apóstolos. O poder no nome de Jesus foi dado a todo aquele que crê. Se tem um crente que está atuando em nome de Jesus, então os sinais vão acompanhar esse indivíduo, como o próprio Jesus falou, que estes sinais acompanhariam aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, ainda que beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Hoje nós temos uma briga onde as pessoas dizem, não, esse negócio de dons não é para hoje, porque os dons acabaram, porque os dons cessaram. Aí a Bíblia fala que a igreja precisa dos 5 dons ministeriais para amadurecer. Não, os apóstolos morreram, apóstolo bom é apóstolo morto. Olha a citação que tem fama, né? Que tem pessoas que olham para isso e dizem, é isso mesmo, não tem mais apóstolo, o último apóstolo morreu na ilha de Patmos. Tem gente que é tão ignorante com relação ao assunto que diz que o último profeta foi João Batista. É assim, é um nível de desconhecimento das escrituras que é assustador. Nós estamos na era onde temos facilidade de acesso à informação. Eu acredito que a geração que mais tem acesso ao conhecimento, mas mostra-se muito ignorante em muitos contextos que são básicos, mas que acabam sendo impeditivos para que a igreja seja a igreja que Jesus disse que edificaria. Porque a igreja que a gente está vendo aí não é a igreja que Jesus está edificando. Muitos estão falando que estão fazendo em nome de Jesus, mas em Mateus capítulo 7, a Bíblia apresenta um cenário futuro onde muitos chegarão dizendo que fizeram muita coisa em nome de Jesus, mas na verdade Jesus não os conhece. Eu preciso abrir esse texto aqui com vocês. Eu estou aqui com Mateus capítulo 7, na versão da Bíblia, a mensagem. Não procurem atalhos para Deus. O mercado está transbordando de fórmulas fáceis e infalíveis para uma vida bem-sucedida que podem ser aplicadas em seu tempo livre. Não caiam nesse golpe, ainda que multidões o recomendem. O caminho para a vida, para Deus, é difícil e requer dedicação total. Versículo 15.
Tomem cuidado com os pregadores muito sorridentes. A sinceridade deles é fabricada. Eles não perderão nenhuma oportunidade para depenar vocês. Não fiquem impressionados com o carisma. Procurem o caráter. Procurem o caráter. Igreja, procure o caráter. Isso é o mais importante. Homens de Deus que estão alinhados com a palavra. Importa o que os pregadores são, não o que dizem. Um líder de verdade jamais irá explorar as emoções ou as economias do povo. Aquilo que a gente tá vendo aqui desse vídeo que foi reagido, a pessoa ser constrangida a bater metas de arrecadação, a vender produtos religiosos, restrições de visitas funerais, acesso a redes sociais, férias irregulares. Meu irmão, pelo amor de Deus, esse ministério pode ser o pipoco do trovão, mas ele está agindo de forma contrária às escrituras. É isso que a gente está lendo aqui. Aí olha só que ele continua dizendo: as árvores doentes com os seus frutos podres serão cortadas e queimadas. Saber a senha correta, por exemplo, Senhor, Senhor, não levará vocês a nenhum lugar comigo. O que se requer é obediência, é fazer o que o meu Pai deseja. Posso até ver a cena. Olha só, isso aqui é de arrepiar, meu irmão. No juízo final, milhares vindo em minha direção e se justificando. Senhor, nós pregamos a mensagem, expulsamos demônios e todos diziam que nossos projetos eram patrocinados por Deus. Sabem o que eu vou responder? Vocês perderam a oportunidade. Tudo o que fizeram foi me usar para virarem celebridades. Vocês não me impressionam nem um pouco. Fora daqui. Meus irmãos, se isso não é motivo de preocupação de qualquer líder que seja, de constar, de averiguar, rapaz, será que eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus? Será que eu estou fazendo aquilo que verdadeiramente Deus quer que seja feito? Ou eu estou fazendo aquilo que eu quero ou que outros querem? Porque, irmãos, um dia a conta vai chegar. E pode custar muito mais caro do que um aluguel, do que um evento, do que qualquer meta monetária que você possa referir, mas custar a própria salvação. Porque, de fato, ser conhecido por Jesus é fazer aquilo que lhe agrada. Ele mesmo falou que o Pai não o deixava, não o abandonava. Isso está em João 8:29. O Pai não me deixou só, porque sempre faço o que lhe agrada. Jesus era criterioso em fazer aquilo que agradava ao Pai. E por que muitos de nós agem de forma impensada, como se Deus fosse obrigado a fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer? Eu fico olhando todo esse cenário que a gente tem analisado, e o pior, ainda diz que é de Deus só porque certas coisas funcionam. Mas o que mais admira são as grandes multidões que acompanham esses movimentos. Nós estamos trabalhando há aproximadamente 4 anos a partir de um ministério que tem sido diferente em muitos aspectos daquilo que é visto hoje em dia. E eu não falo isso por mérito meu, porque todo o processo de nascimento do Ministério Renovo foi orquestrado pelo Espírito Santo. Porque, de fato, nós entendemos, discernimos que o tempo chegou para a gente dar o passo e sair da instituição que estávamos para começar um ministério. Mas o que tínhamos no coração não era replicar um modelo conhecido, mas o que tinha no nosso coração era fazer algo completamente diferente. Mas uma coisa que eu carrego que, sabe, traz uma acidez no meu coração, sabe, como náusea no coração, é quando eu vejo pessoas que saem de uma instituição, elas têm uma direção legítima de Deus, elas estavam ali servindo há muito tempo e acabam ali discordando em muitas coisas, não que isso seja o motor para que haja a saída, mas colabora, é um motivo, né, agrega ao processo. Aí quando a pessoa sai daquele contexto, aí ela inicia um trabalho, ela começa uma célula, ela começa um grupo pequeno e aquele grupo vai crescendo. E o que acontece? Essa pessoa começa a fazer exatamente
o que fazia antes. Fica procurando do lado de fora coisas para poder copiar, seguir, jargões, liturgias, atividades, conferências. Isso me deixa, sabe, talvez por conta do meu chamado, essas coisas são gritantes, porque de fato pode não incomodar alguns, mas quando você tem um zelo pela igreja de Deus, quando você carrega isso como um encargo profético, não é algo que você decidiu ter, isso já veio com você, e à medida que você vai crescendo, vai aperfeiçoando a sua caminhada, você vai entendendo melhor as coisas, isso cresce cada vez mais. Você percebe, não dá para continuar assim. Tem que mudar. Os líderes precisam acordar. Os pastores precisam entender que eles não são proprietários do rebanho. Eles são supervisores. Eles trabalham como auxiliares de Jesus e não como donos, não como dominadores. Isso está expressamente escrito no Evangelho, nas cartas, que Jesus pontuou. O nosso regimento no reino de Deus não seria como o regimento do mundo, onde as autoridades dominam sobre os povos. Mas o nosso caso aqui é humildade, é serviço, é se diminuir para que o outro seja servido. Jesus deixou um exemplo claro a ser seguido, mas até algo que deveria ser apenas uma atitude de coração se tornou um ritual. Pessoas que fazem o culto de lavagem dos pés e ligam as câmeras e tiram fotos e fazem disso algo que não estava no script original. Porque quando Jesus fez isso, ele não fez diante das multidões. Ele fez numa sala com apenas os apóstolos, os 12. Ele não estava fazendo isso para ser visto, para ser ovacionado. E outra coisa, não foi ele que sentou na cadeira para que lavassem os pés dele. Ele lavou os pés. Ele, o líder supremo, lavou os pés de todos. E hoje em dia parece que atitudes como essa têm que ser para o líder, para dizer: nós te amamos. Nós estamos aqui para te servir, ó pastor. Nós estamos aqui para te servir, ó apóstolo. Pelo amor de Deus. Isso é uma coisa que precisa ser verdadeiramente mudada o quanto antes, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. E pode ter certeza, uma vez que ele volta e a igreja vai, não tem segunda chance. Ou você estava pronto ou você não estava pronto. E caminhando dentro daquilo que foi falado aqui no vídeo pela advogada, a pessoa foi constrangida com relação a quem deveria votar. Rapaz, isso aqui é de um grande nível de afronta à liberdade de consciência e convicção de uma pessoa. Está previsto na lei, no artigo 5º, que a pessoa ela tem liberdade para escolher em quem ela vota. Mas sabe uma coisa que é importante a gente ressaltar aqui nesse lugar exatamente? É que muitos líderes têm vendido não só o seu voto, mas também vendido a congregação que Deus os constituiu: bispos, pastores, supervisores, anciãos, superintendentes, qualquer nomenclatura que você queira usar, presbítero. Eles estão vendendo aqueles que não são dele para garantir apoio político por vantagens pífias naturais. Eu não estou dizendo isso para você de algo que meramente eu ouvi de longe. Não, eu ouvi de perto. Eu tenho informações de pessoas que caminharam junto com determinados políticos que faziam visitas em congregações para oferecer ajuda. A chegada é sempre sorrateira. Disponibilidade ela é sempre abundante. E quando a fome se encontra com a comida, aí dá casamento. Quando um pastor necessitado encontra um político cheio de coisa para dar, que você não sabe nem a origem desse dinheiro, daquilo que ele está propondo. Certa vez um pessoal falou para mim que tem pastor que se compromete com político por milheiro de tijolo, por saco de cimento, por pedra, porque está precisando fazer reforma, não tem dinheiro para fazer reforma, aí vem o político no tempo eleitoral, aí ele diz: não, eu consigo para o senhor, só garanta que a gente vai ter aqui, a gente tá junto, né?
O senhor me ajuda, eu lhe ajudo. Ó. Uma mão lava a outra. Aí aquele pastor vende não só a sua consciência, a sua dignidade, mas também compromete um rebanho. E o pior, é exatamente isso que acontece, aquilo que a gente viu aqui no vídeo. É uma imposição, onde a pessoa deve fazer aquilo que está dizendo. Porque, ó, deixa eu te falar uma coisa, talvez você não saiba disso, mas todo acesso dentro de um sistema religioso, quer ele qual seja, todo acesso ele vai trazer consigo exigências. Não esqueça disso. Todo acesso trará consigo exigências. Se você entrou num contexto de estar mais perto de líderes, de ter um convívio com eles, pode ter certeza, a moeda que vai estar sendo ali usada como troca é o acesso à sua vida, é determinar o que você faz, o que você deixa de fazer. Eu já vi pastor mandando em que carro as pessoas vão dirigir. Eu já vi pastor mandando em onde a pessoa vai passar férias. Eu já vi a pessoa engravidou sem o consentimento da cúpula, da alta cúpula, e essa pessoa foi taxada como desobediente, desonesta, desleal. Trataram com a maior frieza que uma pessoa pode ter. E sabe o que aconteceu? O pessoal se desconectou. Porque pelo menos tiveram um lapso de consciência de que já não estavam mais vivendo segundo suas próprias escolhas. Eu tenho que pedir permissão para engravidar. Eu tenho que pedir permissão. Tenho que saber se eu posso ir à praia ou se eu posso ir ao campo. Porque se a alta cúpula for para o campo, todo mundo tem que ir para o campo. Pelo amor de Deus. Isso é manipulação. Agora, uma manipulação que tem os seus benefícios. As pessoas se submetem a isso por quê? Porque elas têm as suas gratificações. Têm acesso ao púlpito, têm o status, têm a posição. Mas a que custo? Eu prefiro ter o meu valor associado ao sacrifício de Cristo e não ao acesso que eu tenho a qualquer pessoa. Eu nunca fui uma pessoa manipulável ao ponto de não colocar as coisas na balança, mas ponderar. Isso aqui é coerente ou não? Então, se você é um pastor, eu digo a você, em nome de Jesus, não se venda por qualquer necessidade. Eu faço essa pergunta para você. Quanto custa o seu ministério? É um milheiro de tijolo? É acesso ao calendário da cidade? Rapaz, tá barato demais. E até isso também eu já vi. Líderes que se associam com políticos, garantindo aí cobertura política para ter acesso a promover um evento que se quer na cidade. Aí faz de tudo para se ter para estar naquele contexto. Vende a consciência, vende a moralidade, se junta com pessoas que nem se conhece a índole, não sabe de onde vem nem para onde vai, nada, mas só pelo benefício aparente as pessoas se vendem. Então faz isso não. Se você é uma ovelha, se você congrega, não se venda não. Aprenda a separar as coisas. Aprenda a entender que o homem de Deus pode ser um pastor legítimo e tudo mais, mas ele não está acima de Deus, ele não está acima da palavra de Deus. Eu já vi muitas pessoas afundarem, ficarem mal emocionalmente, porque começaram numa empolgação, honrando homens, colocando os homens lá em cima, não, porque o meu pastor é a voz de Deus, porque meu pastor é a boca de Deus na minha vida. Aí não, porque é o pastor que diz com quem eu vou casar, é o pastor que diz com quem, aonde eu vou morar, é o pastor que diz com que carro eu vou usar. Pelo amor de Deus, dando a um homem aquilo que só Jesus pode ter, que é o controle da sua vida. É uma coisa que não tem cabimento. E pra gente não se estender muito nesse vídeo, eu quero pontuar exatamente o que Jesus falou em Mateus capítulo 23. Que também as pessoas visitam pouco. E eu quero contar um testemunho a respeito disso. Vamos ler a partir do versículo 1. Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Eu quero pegar esse texto aqui
para falar exatamente do ponto que foi tratado sobre as obrigações impostas a essa jovem, restrições do ir e vir, de acessar a rede social, de não tirar férias regulares, de monitorar até mesmo as vestimentas, a conduta da pessoa. Eu quero usar esse texto aqui como um testemunho daquilo que eu vivi antes de começar o nosso ministério. Porque quem me conhece sabe que eu não sou sensacionalista, eu não fico usando das minhas experiências com Deus como conteúdo para dar engajamento. Eu só vou falar uma coisa se verdadeiramente eu me sentir inclinado para fazer isso. Experiências com Deus eu já tive inúmeras, mas só vou soltar aquilo que tiver propósito, não para aparecer, não para mostrar alguma coisa. Eu não preciso disso. Não preciso de validação, não tenho crise de identidade, eu estou muito bem resolvido com a minha vida diante de Deus e tá tudo bem. Mas sinto-me inclinado a falar sobre o que aconteceu ali no finalzinho de 2022, que foi o momento em que a gente se desconectou do ministério que estávamos. Em dezembro iniciamos o Ministério Apostólico Renovo. Antes do início desse ministério, eu estava conversando com a minha esposa e falando para ela: eu preciso estar muito sensível para discernir aquilo que o Senhor quer da gente. Porque provas irrefutáveis nós já temos de que devemos dar esse passo. Isso aqui já está claro. Não tem nem o que falar mais. A gente ouviu confirmações de Deus de locais e de pessoas totalmente desconectadas da nossa realidade. Então, contra fatos não tem argumentos. Mas é importante ter sensibilidade para não justamente cair naquele erro que eu mencionei há um tempo atrás, de simplesmente ser mais um, virar mais um na multidão. Mais um que sai, mais um que abre e está fazendo a mesma coisa que todo mundo. Não somos assim. E eu me lembro que estava estudando sobre essa questão do jejum, mergulhando nessa pauta. Eu disse, eu vou fazer um jejum incomum. Eu sempre tive o hábito de jejuar, mas nesse dia, nesse tempo, eu disse, eu vou fazer um jejum incomum. Eu abracei inicialmente os 40 dias, porque eu quero ficar realmente assim, com a minha carne mortificada e totalmente sensível ao que Deus quer. Consequentemente, tirando períodos de oração mais prolongados e assim por diante. Como você pode pensar, não foi uma jornada fácil. Além de o contexto que eu estava viajando, Lígia estava comigo, a gente estava ensinando em algumas escolas, a gente não estava em casa, então isso já tornou um pouco difícil a coisa, porque Lígia estava grávida, tinha que atender às vezes ali um desejo ou outro dela de comer alguma coisa, e eu estava sempre perto. Nas casas que nós ficamos hospedados, as pessoas estavam ali normalmente, trabalhando, comendo, e sempre o cheiro de comida, enfim. Quando você entra num jejum de ficar apenas na água, você vai ter uma percepção mais aguçada com relação a qualquer coisa ligada à comida. Tanto é que quando você está nesse período, você sente uma clareza muito grande de quão dependente você é da comida. E quando você vem ali com o jejum, isso dá uma quebrada nessa dependência que você às vezes acha que é tranquilo, que é normal, mas que ela pode justamente atrapalhar a sua caminhada espiritual. Porque você pode estar mais sensível às coisas naturais do que às coisas espirituais. Então o jejum ele é muito importante nesse sentido. E demos continuidade quando retornamos para casa. Só que quando voltei para casa, eu já estava num nível de fraqueza que eu não estava conseguindo mais levantar nem da cama direito. Eu já tinha passado aproximadamente 12, 13 dias sem comer absolutamente nada, somente na água. E aí conversei com Lígia, disse, eu acho que eu só vou conseguir até aqui. Porque até então, nos primeiros dias, além de estar envolvido nos assuntos lá do curso bíblico, eu também estava me exercitando, estava caminhando minha vida normalmente. E eu percebi que o corpo não aguentou, mesmo a gente tendo se preparado um pouco antes, dando uma reduzida na ingestão dos alimentos para engatar, não foi seco, né? Não foi já direto. Uma semana, um pouco mais antes, a gente já começou a dar uma diminuída na comida, mas
Foi impressionante o nível que eu cheguei de estar prostrado na cama sem força para fazer nada, e aquilo já estava nos preocupando. Aí foi quando, em concordância com Lígia, a gente fez ali a entrega do jejum e quebramos o jejum. E até então eu estava fazendo um diário para poder estar escrevendo, registrando tudo aquilo que eu estava passando naquele dia. Porque eu estava me disponibilizando para o Espírito Santo, então eu estava com aquela, expectativa de que o Senhor falasse durante o jejum, e eu estava ali, então vinha alguma coisa ou outra, um texto ou outro, eu ia anotando, ia registrando aquilo para deixar, como um memorial desse período de consagração em comum. Só que no dia seguinte ao da quebra do jejum, minha esposa estava com um exame marcado para fazer lá muito cedo um exame de sangue, e por conta do horário, a gente tinha chegado de viagem, estava muito cansado, ela disse, não, eu vou, você pode ficar em casa e tá tudo certo. Saí muito cedo, beleza. No que ela sai, aí eu já fui me despertando, aí eu pego a Bíblia e abro exatamente em Mateus capítulo 23. Quando eu comecei a ler, um pouco mais adiante, Jesus começa a falar os famosos ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, a partir do versículo 13. Porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram nem deixam entrar os que estão entrando. E aí ele sai falando, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês. Quando eu fui lendo isso aqui, subiu, sabe, como uma erupção, uma tristeza dentro de mim, que eu não sabia de onde ela estava vindo. Sabe, é como se essas palavras doessem de uma tal forma que eu consegui entender que era o sentimento de Deus por meio do Espírito Santo. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo se entristece. Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então, veio uma tristeza do interior, do âmago, que aquilo me chocou a princípio. Eu fiquei chocado. Essa é a palavra. Fiquei chocado. Parece que eu nunca tinha lido essas palavras na minha vida. Quando Lígia chega do exame, eu vou até a cozinha com a Bíblia e começo a mostrar para ela. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o que Jesus falou. Olha como ele falou. E de repente, enquanto eu falava com ela, irrompeu de dentro de mim. Eu me debulhei em lágrimas. Rapaz, mas não foi pouco choro não. Foi algo assim, de soluçar, de não conseguir mais falar. E aí eu disse para ela, no que eu pude, eu vou pro escritório. Eu sempre tive um escritório em casa. E aí eu fui, e nessa casa nós morávamos em Ribeirão Preto, em São Paulo. Ela era no quintal, era como se fosse uma casa de apoio, e ali um quarto de apoio, e eu transformei no meu escritório. E eu me tranquei ali, coloquei um instrumental de oração, me ajoelhei na cadeira e não parava de chorar. Chorei copiosamente, parecia que eu não ia conseguir parar de chorar, de tamanha tristeza que estava no meu coração. E aí eu comecei a procurar entender o que estava acontecendo, e eu percebi que o Senhor estava compartilhando comigo aquilo que estava nele. Quão triste ele estava, não com a liderança de Israel. Porque aqui, os escribas, os fariseus, eles eram os pastores de Israel. Eles eram os responsáveis por conduzir o povo, por preparar o povo para receber Jesus. Mas o que estava acontecendo estava numa direção totalmente oposta. Suas atitudes estavam completamente erradas. E Deus falou comigo. Eu estou triste com os pastores da minha igreja. Líderes que têm feito exatamente como esses escribas e fariseus. E, rapaz, eu comecei a pedir perdão ao Senhor. Em nome da liderança brasileira, da liderança, quiçá, mundial. Me levantando ali como um líder diante do Senhor, pedindo perdão a Ele. Por conta da imprudência, da irreverência, da falta de lealdade ao Senhor, entristecendo o Senhor drasticamente. E quando eu me levanto daquele cenário, já conseguindo falar, pensar um pouco, eu peguei a Bíblia e comecei a procurar versículos que falavam sobre o pastoreio. Qual era a expectativa de Deus com relação aos pastores? Qual era a visão que Deus tinha? Qual era o propósito de Deus para os pastores? E aí eu fui mergulhando
nos versículos e fui encontrando algumas referências que foram crescendo no meu coração. E aí, meus amigos, eu cheguei num texto, foi a grande pancada no coração. Jeremias 23. Ele diz assim: que aflição espero os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles de quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a esses líderes do povo: em vez de cuidarem do meu rebanho e o conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei o remanescente do meu rebanho, das terras para onde os expulsei. Eu os trarei de volta para seu curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomearei bons pastores que cuidarão dessas ovelhas, e elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, falei. Aí no versículo 5, pois está chegando o dia, diz o Senhor, em que levantarei um renovo, um descendente justo da linhagem do rei Davi. Ele reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo em toda a terra. E este será seu nome. O Senhor é nossa justiça. Nesse dia Judá será salvo, Israel viverá em segurança. E foi aqui, meus amigos, que eu tive a convicção de que o ministério que nós carregaríamos se chamaria Renovo. E por que apostólico? Porque é missionário. Ministério apostólico é ministério missionário. Tem nada a ver com titularidade humana. Tem gente que pode pensar que eu comprei, que eu paguei para ter sido ungido apóstolo. Olha o dedinho. Ninguém compra unção. A função que você desempenha no corpo de Cristo, ela é dada pelo próprio Deus. Não é o homem que se estabelece. Não é uma pessoa que diz hoje eu sou isso, eu sou aquilo. Você descobre a sua vocação. Você discerne por meio de profecias, por meio de homens e mulheres que são ali levantados por Deus para confirmar o que você carrega. Paulo disse isso a Timóteo. Tem pessoas que acham que o ofício ele vem por seminário, que a pessoa recebe ali um diploma e ela agora sim é pastor, ela agora sim tem uma função a desempenhar no corpo de Cristo, mas isso não é certo. Porque na verdade você é comissionado e Deus vai te revelando isso à medida que você vai amadurecendo, que você vai crescendo. Essa é a realidade. Olha aqui o que Paulo disse aqui no capítulo 4, no versículo 14. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. O que é que Timóteo recebeu? Quer dizer que nesse dia ele recebeu o dom apostólico ou pastoral? Não. Ele recebeu a autorização, o reconhecimento, ou como se chama, ele foi ordenado ao ministério, foi designado ao ministério, que foi falado, revelado por meio de profecia, quando os discípulos impuseram as mãos sobre ele. Então, o homem, nesse quesito, ele participa como a extensão do que Deus quer fazer, assim como aconteceu em Atos, no capítulo 13, quando o próprio Espírito Santo, em meio à igreja ali de Antioquia, disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, isso aqui já desmonta muita coisa, principalmente a percepção de que apóstolo, como alguns defendem, né, que apóstolo, o último foi Paulo. Barnabé estava com ele quando foi enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Então, Paulo não foi enviado sozinho, mas o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo. E ambos foram enviados como apóstolos. Não por homens,
mas por Deus. Então, quem determina se uma pessoa é apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou mestre, não é o seu líder, não é o seminário, é Deus. Porque se há uma vocação, vai ter uma graça, vai ter uma unção para aquilo. Sabe por que muita coisa acontece como essa que a gente viu no vídeo? Porque nós temos na posição que não é legítima homens e mulheres que simplesmente tiveram uma boa ideia de começar uma igreja e se tornaram gerentes, se tornaram patrões e não são pastores bons, como Deus disse que daria ao seu povo, consequentemente à sua igreja. Deus continua dando líderes, pastores bons. Agora, para Deus dar, meu amigo, essa pessoa tem que estar preparada para isso, porque ninguém se envia. A pessoa é enviada pelo Espírito Santo. Então, para a gente fechar esse vídeo, eu quero dizer para você que, diante de tudo aquilo que nós temos falado aqui, faça uma averiguação sincera do que você tem feito e do que estão fazendo com você. Porque você pode pensar, Rafael tem falado sobre as instituições, sobre os problemas, sobre tudo aquilo que está destoante à palavra de Deus. Então qual é a solução? Busque em Deus. Estar unido ao corpo de Cristo, não por um vínculo de CNPJ, mas porque verdadeiramente Deus te colocou no lugar. Tem muita gente que escolhe onde está congregando por conveniência, não é por direção. Nós temos irmãos que caminham conosco em um determinado lugar do Brasil. Tomamos o conhecimento que um pessoal estava com eles, dizendo que não, estavam ali porque Deus tinha falado, e tudo lá é singelo. Tudo aquilo que nós fazemos no nosso ministério procura estar dentro das esferas da simplicidade e da pureza, que é o que está escrito na palavra em 2 Coríntios capítulo 11. Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, nós não procuramos suntuosidades, nós não procuramos coisas que destoam do que é moral, do que é ético, do que é bíblico. Então, ter um espaço para culto é pecado? Não. Desde que isso não fira valores morais para você estar em determinado espaço. Porque tem pastor que se endivida, que compromete financeiramente as pessoas. Sabe, tem pessoas que não deixam de fazer culto, e isso eu não falei no vídeo da Copa lá do telão. Pode assistir no telão da igreja o jogo da Copa. Eu não falei isso, acredito que por um freio do Espírito Santo, porque não é uma realidade em todos os lugares. Mas aqui eu sinto permissão para falar. Tem muitos lugares que não podem deixar de ter culto por conta disso aqui, ó. Porque se deixar de ter culto, as pessoas não contribuem e as contas chegam. O aluguel chega, a conta de luz, a conta de água, se tem funcionário, a folha de pagamento, se tem prestador de serviço, internet e assim por diante. Tudo isso é pago com dinheiro. Quanto mais compromisso o ministério tem, mais preso financeiramente ele é. Então tem pessoas que não podem deixar de ter culto, porque vai afetar isso aqui. Porque eu digo para você, eu atuei pastoralmente por 2 anos, e eu sei que quando as pessoas não vão ao culto, não são todas que contribuem. Nós não tínhamos acompanhamento de quem dizimava, anotar nome, nada disso. Mas pela movimentação das contas do ministério, a gente via o que entrava ou não, fazia uma gestão justa acerca das finanças. E com a diaconia ali atuando na parte contábil e tudo mais, graças a Deus, tudo sempre foi feito com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de apelo para que as pessoas contribuíssem. Mas era nítido. Com culto, as pessoas ofertam ou dizimam. Sem culto, não tem. É claro isso aqui. Então tem gente que pode dizer o que for, mas Deus conhece o motivo. Deus sabe a verdadeira intenção. E sabe que se não tiver culto, vai passar aperto. Porque tem lugares que um culto levanta muito recurso, meu amigo. Entendeu? Porque a instituição religiosa, ela não se sustenta de outra forma. A não ser que ela seja laranja de algum tipo de facção ou de algum criminoso. Como saiu na mídia aí recentemente,
que uma determinada instituição aí eu acho que foi no Rio de Janeiro, alguma coisa assim, era só uma fachada para lavar dinheiro. Se não for nesses moldes, não há patrocínios. Uma instituição religiosa, ela caminha, ela diz, né, dependente de Deus. Ah, se é dependente de Deus, pare de fazer apelo no culto. Pare de ter momento de dízimos e ofertas. Por que você não percebe que isso não tem? Porque tem uma pregação quase do tamanho da pregação principal do culto, tem uma pregação de oferta para poder induzir as pessoas a darem. Por que você acha que isso acontece? Se você fizer um paralelo honesto do ministério de Jesus e os ministérios de hoje, Jesus nunca pediu oferta a ninguém. Até o cenário do jovem rico, ele manda aquele jovem dar tudo que tem, que destoa totalmente com relação aos profetas atuais, que pedem para fazer voto para o ministério deles, Jesus mandou dar aos pobres. Olha a integridade de Jesus. Jesus disse, ainda te falta um detalhe. Vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. Ele não disse, dê ajudas. Bota aqui na minha sacola. Eita, que vai chegar uma oferta massa para o meu ministério. Não. Ele mandou dar aos pobres. Quem é que faz isso hoje? Quem é que pega suas arrecadações do dia, do mês e diz, eu vou ali dar de cesta básica? Não faz, porque o compromisso financeiro institucional fala mais alto do que qualquer outra coisa. Aluguéis, você vê aí, ministérios públicos, como Universal, Mundial do Reino de Deus e tantos outros, que vez ou outra tá pipocando aí na mídia. Problemas com aluguéis. Prédios fechando porque problema com aluguel. Aí os líderes vão a público, usam as suas máquinas de publicidade, que são as televisões, os programas de rádio, e começam a apelar. Façam votos, peguem carnês, comprem itens ungidos. Para quê? Para a máquina não parar. Porque guarde isso no seu coração. Aquilo que vem de Deus, Deus sustenta. Mas aquilo que o homem faz, ele tem que sustentar. É só você olhar para a vida de Abraão. Abraão teve um filho fora da vontade de Deus e teve o primeiro filho dentro do cenário profético. Ismael se tornou um grande problema para a descendência de Abraão, porque foi algo feito sem a bênção, sem a graça de Deus. Foi o homem dizendo, juntamente com a sua mulher, mas simplificando, foi o homem dizendo, eu vou fazer aquilo que Deus disse que ia fazer, mas eu acho que ele está demorando muito, então vamos meter a cara, a gente faz como a gente acha melhor e vai dar tudo certo. A criada de Sara não tinha recebido a promessa, foi Sara. Mas tem muita gente que está negociando a promessa porque não tem paciência. E Hebreus 6,12 diz que só se herda as promessas com fé e paciência. Então, se Deus disse que ia fazer algo, então espera pelo agir de Deus. Fica pronto. Não mete o pé pelas mãos. Não coloca uma corda no teu pescoço por conta de finanças. Seja livre. Não sirva a Deus porque você está preocupado com as contas, mas sirva a Deus em espírito e em verdade. Cultue pensando em agradar a Deus e não no operacional. Tem pastor que nem cultua porque está preocupado com o som, com a luz, com a água, com o ar-condicionado, com as cadeiras. Ele não cultua porque ele está como um gerente de um serviço que está sendo prestado a pessoas. E eu quero encerrar com isso aqui. Quando nós estávamos no Recife e liderando uma igreja local, eu falei para os irmãos que serviam, eu disse, nós não somos prestadores de serviço, nós somos servos. Então, não é sábio que a gente esteja aqui preocupado com o lanche que vai acontecer no final do culto e não está aqui para cultuar. Não é sensato a gente estar preocupado com a calçada ou com qualquer outra coisa na hora que o culto começa. Se a gente quer cuidar dessas coisas, vamos fazer com antecedência, a gente chega antes. Agora, quando começa o culto é para Deus, não é para as pessoas. Mas se você não trata isso de uma forma intencional, naturalmente as coisas tendem a ser prestação de serviço. Eu já ouvi, quando eu visitei algum ministério ou outro, as equipes que estão trabalhando no trânsito, na recepção e tudo mais, preocupadas com o meu bem-estar.
preocupadas onde eu vou estacionar o meu carro, preocupadas se eu gostei, se foi tudo de acordo com as minhas expectativas. Por quê? Qual é o propósito disso? Você pode me dizer nos comentários, tá bom? Se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua paciência e continue acompanhando a gente. A gente tem produzido um conteúdo que é realmente diferente. É a busca para manter, para preservar a essência do Evangelho do Reino de Deus. E além de te pedir para você estar compartilhando o vídeo, curtindo, se inscrevendo se ainda não é inscrito, deixa eu falar para você. Nós estamos nas vésperas de um lançamento de um novo livro. Olha só que coisa maravilhosa. Nós já estamos trabalhando na produção digital, já vamos produzir também no âmbito físico para ter o livro, né? Que muita gente prefere o livro físico do que o digital, então a gente vai trazer aí os dois formatos. Mas eu quero avisar que nosso livro, O Bom Combate da Fé, está sendo vendidas as últimas unidades desse último lote que nós tiramos. Temos pouquíssimas unidades aí disponíveis, algo em torno de 25, 26 unidades, e nós estamos disponibilizando o link aqui na descrição. Caso você queira, eu também posso deixar um QR Code aqui na tela, caso você esteja assistindo por meio de uma TV e possa estar apontando o seu celular. Nós estamos aqui com um link na Shopee para venda desse livro e você, acredito eu, que está disponível frete grátis para quem fizer a compra por meio desse anúncio, tá bom? Então enviamos para todo lugar do Brasil. Se você está fora do Brasil e está me assistindo, você pode adquirir na Amazon.com. Já tem a possibilidade de fazer ali a compra do livro físico, mas para quem está no Brasil a gente envia, tá bom? Então o Bom Combate da Fé, as últimas unidades estão disponíveis com frete grátis para todo o Brasil. Corre porque são poucas unidades. Não perde tempo. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida. E fica ligado nas redes sociais. Se ainda não me segue, @ap.rafaelreis no Instagram, TikTok, Facebook. Estamos aí servindo ao corpo de Cristo no digital e a gente está progredindo, frutificando para a glória de Deus. Em breve, novo livro disponível que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. A gente se vê na próxima, se Deus quiser. Shalom!